Saúde os irmãos com a paz do Senhor, com motivo de muita alegria poder estar com você nessa tarde para nós aprendermos um pouco mais da palavra de Deus. Abra comigo a sua Bíblia em Mateus capítulo 6, versículo 33. Mateus capítulo 6, versículo 33. Mas buscai o primeiro reino de Deus, a sua justiça, e todas essas coisas vos serão acrescentadas. Verdade prática: o reino de Deus consiste numa vida de amor, justiça, devoção, paz e alegria no Espírito Santo. Essa verdade prática todas as pessoas querem ter. Quem não quer ter amor, paz, justiça, alegria no Espírito Santo? Todo mundo quer ter. Mas vamos entender que algumas coisas saíram do propósito, do projeto que Deus tinha com o homem. Deus não criou o homem para morrer. Deus não criou o homem para sofrer. Deus não criou o homem para se matar. Mas Deus criou o homem para que o homem vivesse em paz, em alegria. Porém, o homem, por causa do seu pecado, ele saiu do projeto de Deus. Mas vamos continuar nossa lição. Deus é soberano e tem governo dos céus e da terra. Quem criou, foi ele que criou, não obstante pouco se estudar acerca de nossa participação no governo de Deus, nossos deveres, obrigações no cuidado e na mordomia de tudo que Ele nos confiou. Assim, o propósito dessa lição é estudar o reino de Deus na Escritura, bem como as suas manifestações no presente e no futuro, porque desejamos que a Igreja do Senhor, na atualidade, busque intensamente estabelecer os valores do reino de Deus através de sua prática e vivência. Conceito bíblico de reino de Deus. A definição de reino de Deus, a expressão reino de Deus, aparecerá algumas vezes no decorrer da lição. Você sabe o que é reino de Deus significa? É uma pergunta boa, interessante e prática. Você sabe o que o reino de Deus significa? Quando está escrito reino de Deus, você sabe o que é? Vamos analisarmos o que é reino de Deus. O reino de Deus como a soma de todas as bênçãos, promessas e alianças. Vamos repetir. O reino de Deus é como a soma de todas as bênçãos, promessas e alianças que todo poderoso destinou aos que recebem a Cristo. Os aspectos do reino de Deus. De acordo com a Sagrada Escritura, o reino de Deus apresenta tanto aspectos presente quanto futuro. O reino de Deus tem duas dimensões, tanto presente como futuro. Presente. Na atualidade, o reino dividido está presente na vida dos filhos de Deus, a saber, os salvos em Cristo. Estes foram libertos das trevas e transportados ao reino do Filho do seu amor. Colossenses 1:3. A partir desta experiência salvífica é possível afirmar que toda pessoa nascida de novo em Cristo é dirigida pelo Espírito Santo e consequentemente tem a sua vida governada através dos valores do reino. Quer dizer, então, que a partir do momento que a pessoa aceita Cristo como único e suficiente Salvador, ela começa a entrar no reino, porque ela começa a ter paz, ela começa a ter alegria, ela começa a ter gosto. Então, toda pessoa que recebeu a Cristo como seu único Salvador, ele tem essas bênçãos. O governo do reino. Deus criou os céus e a terra. Ele tem o governo de todas as coisas. Seu domínio é soberania e autoridade. De real jamais terão fim. Os reinos deste mundo são transitórios,
mas o de Deus é eterno. Olha que interessante. O reino deste mundo é transitório. Pode ver como é transitório. Começou com o Egito governando mundialmente. Depois vieram os assírios. Depois vieram os babilônicos. Depois vieram o Medo-Persa. Depois os gregos. Agora, depois vieram os romanos. E depois se dividiu em vários países e nações. Quer dizer então que o reino ele passa em mãos, ele passa em povo, mas o reino de Deus ele é eterno. Deus subsiste em todas as maneiras. No Antigo Testamento, o reino de Deus na Escritura. No Antigo Testamento, apesar da expressão do reino de Deus não aparecer no Antigo Testamento, é apresentado como o rei de Israel, da terra de todo o universo. Em outras referências manifesta a prerrogativa soberana de Deus sobre a criação. Ele reina para sempre. Em o Novo Testamento, central do ensino neotestamentário é o reino de Deus. Ele foi apregoado por João. Quer dizer, meu irmão, que o João Batista, ele já falou sobre o reino e confirmado também através de Cristo, através de Jesus. Na pregação de João Batista veio pregando no deserto: arrependei-vos, porque vos é chegado o reino dos céus. O fato da promessa em Gálatas capítulo 4, versículo 28, não lhe assegurava o direito de entrar no reino de Deus. Era preciso produzir frutos dignos de arrependimento, pois as boas obras são resultados de um autêntico arrependimento. No ensino de Jesus, a proclamação e a concretização do reino de Deus foram um propósito central do ministério de ensino de Jesus. O reino dos céus foi o tema de sua mensagem e o ensino na terra. No Sermão da Montanha, Jesus proclamou à multidão que ouvia a buscar com diligência. E em primeiro lugar, o reino de Deus ele estava ordenando a todos os seus seguidores a buscar a Deus resolutamente e a fazer a sua vontade. Querido irmão, você tem procurado com diligência o governo, a soberania do Altíssimo em todo o seu modo de viver? Irmãos, aqui fala algo interessante. Ela fala do reino de Deus e sobre se nós estamos procurando buscar este reino, buscar a soberania de Deus, buscar entender que Deus é soberano, que Deus domina sobre o céu e sobre a terra e sobre as pessoas. Deus é Deus. Deus é Senhor. Vejamos a manifestação do reino de Deus. No passado, a nação de Israel era uma monarquia teocrática. O Senhor levantou reis para o povo judeu, estabeleceu normas reguladoras de relacionamento político entre o governante e a nação. O objetivo de Deus era preparar um caminho para a salvação da humanidade através da nação de Israel. Contudo, por causa do desvio do povo judeu e da rejeição de seu Messias, Jesus o Cristo, o reino dividido, foi retirado. Ou seja, Israel na atualidade não tem mais a função de propagar o reino de Deus. Tal missão cabe agora à igreja. Israel, porém, será estabelecida espiritualmente no futuro, conforme escreveu Paulo. Glória a Deus. Quer dizer, então, irmão, no passado era Israel que era representante do reino de Deus, que pregava, que representava o reino de Deus. Agora é a igreja. A igreja de Cristo, ela representa o reino de Deus na terra. Então, na presente, o reino de Deus foi estabelecido de forma invisível na igreja.
por intermédio do Rei dos Reis. O reino divino pode ser visto nos corações e nas vidas de todos aqueles que se arrependem. Quer dizer, meu irmão, quando o homem se arrepende, o homem muda, o homem tem uma vida santificada, o homem tem uma vida natural, normal. Deus revela o seu reino através dele, através dela. A pessoa consegue ver Cristo na vida da pessoa. A pessoa consegue ver a mudança que Deus fez na vida daquela pessoa. Vejamos, no futuro, durante o milênio, predito pelos profetas do Antigo Testamento, Jesus Cristo reinará literalmente na terra durante 1000 anos. Irmãos, há dois fatos. Primeiro fato, Jesus veio buscar a igreja. A igreja vai para o céu. Segundo fato, milênio, onde Cristo vai vir para reinar com a igreja na terra por 1000 anos. Nesses 1000 anos vai ser feito o reino literal. Isso vai acontecer literalmente. Mas, conclusão, no reino de Deus a vontade do Pai é conhecida e praticada por amor. Olha que interessante, a vontade de Deus tem que ser conhecida e praticada por amor, devoção, prazer, submissão, dever e gratidão. Cinco coisas: amor, devoção, prazer, submissão, dever e gratidão. 6 coisas que o cristão tem que ter para seguir, para fazer a vontade de Deus, para fazer os propósitos, os projetos de Deus. Fazer continuamente a vontade de Deus nesse reino deve ser nossa maior prioridade. Não importa os obstáculos, pois que por muitas tribulações nos importa entrar nos reinos dos céus. O reino de Deus e a sua justiça devem ser o nosso anseio e alvo principal. Amém.